Campeonato Brasileiro. Flamengo vence o Sport Recife por 5-1 e é o novo líder do campeonato. Vamos acompanhar isto e muito mais aqui no canal A Voz do Futebol. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa derrota do Palmeiras por 1-0 em cima do Santos e a vitória do Flamengo de 5-1 em cima do Sport Recife. Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí. E vem chegando, troca de passes, começando quente com a vitória do Santos, com as entrevistas, com o show de bola da Vila Belmiro. Valeu, Paulo Andrade. Começa quente o Troca de Passes. Segunda edição deste sábado com Carlos Eduardo Lino. Hoje é o Cadu Lino, tá, Alex? Cadu Lino. E Alex Mesquinho. Tamo junto, né? O outro é o Cadu Mansa. Cadu Mansa foi à tarde. Cadu Mansa já foi de tarde junto com o Barreto, né? Tá bom. Falamos já de seleção brasileira e agora estamos no clima do Campeonato Brasileiro com troca de liderança. Ó, eu já ia dar o alerta de interrupção. Zé Renato Ambrosio está no gramado com entrevista. Oi, Barreto, tudo bem? O Carlos Miguel tá aqui para conversar com a gente. O jogo acabou de terminar. Você fez sei lá quantas defesas, um jogo importante. E agora começa uma perseguição ao primeiro colocado. O Flamengo acabou ultrapassando. O que o Palmeiras pode levar de referência, de inspiração e de lições para continuar perseguindo esse título, Carlos? Primeiramente, boa noite. Tem muita coisa para levar desse jogo, é aprender. A gente sabe do nosso foco, a gente sabe do nosso empenho. E para poder chegar lá na frente, a gente tem que batalhar. E é isso que a gente vai fazer, manter os pés no chão, vamos trabalhar. Temos campeonato pela frente, é isso que nós vamos seguir. Firme e forte, para cima sempre. Vou te perguntar só uma pessoalmente, vai ser o 8º jogo, né? Você com essa sequência tem se firmado cada vez mais. Como é que você está se sentindo nesse momento da temporada? Cara, eu me sinto, graças a Deus, muito bem, mas eu não... individualidade do jogo ali não funciona para mim. Eu quero ganhar sempre, é isso, tá? Desculpa aí. Obrigado, Carlos. Barreto, amigos. Valeu, Zé. Os nossos repórteres têm prioridade, mas eu já vou ouvindo aqui o Lino e o Alex sobre essa troca da guarda, né? 2 rodadas perfeitas para o Flamengo. Boa noite, amigos. Não deu tempo, Lino? Não deu, vambora. Murilo Tauro chamou. Manda ver. Benjamin Rolezer tá aqui com a gente. Rolezer, eu queria que você falasse da tua entrada, o quanto foi importante para o Santos vencer e desse seu gol. Buenas noches. Creo que el esfuerzo del equipo que hicieron durante todo el partido y a nosotros los que nos toca del banco hacerlo de buena manera, porque bueno, queda reflejado que si lo hace de una buena manera, los resultados llegan. A vitória de hoje tira o Santos da zona de rebaixamento. Próximo jogo é contra o Mirassol, um dos melhores times do campeonato. Como é que é vencer, a importância dessa vitória, levar para o jogo do Mirassol? Sí, sin duda. Yo creo que tenemos que vencer el próximo juego, que es importante acá en casa con nuestra gente. Agradecerle también por el apoyo que nos brindaron ayer y hoy toda la gente que vino a alentar y bueno, le regalamos este triunfo. Obrigado, Rolezer. Opa! Un saludo a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, a toda mi familia, a mis amigos, que ellos siempre están en la buena y en la mala. Obrigado, Rolezer. Feliz da vida, Benjamin Rolezer, Barreto. Só faltou o beijo da Xuxa, né? Mandou para todo mundo. Pra filha, para mulher, para mãe. Só faltou, né? Mas é claro que tá feliz com esse gol nos minutos finais, entrando no jogo, né? Cara, ele é um jogador muito bom, cara. Eu acho que ele tem muita coisa que ele já emprestou para esse Santos e entre ele e Barreal, gente, olhando, não é porque ele entrou bem. A gente for olhar o pacote todo, o Rolês é mais jogador que o Barreal, né? Ele tem mais situações. O Barreal é mais defensivo. Não. Eu acho que o Rolês ele tá numa condição física. Eu não sei se aconteceu algo que a gente não acompanha o dia a dia. Mas que bom que tem jogador também que vem de lá com personalidade para poder ajudar o Santos nesse momento, né? E deu certo, né? Ele entrou, resolveu. O Caio até chamava a atenção que ele podia ter entrado antes, mas a gente tem a sensação de que ele pode ser a carta do Neymar, né? Se o Neymar não tiver em condições de seguir, bota ele, aí dá uma segurada nele. Difícil, mas naquele momento ali tinha que ter os dois em campo e deu certo para o Santos. A gente viu ali a vibração do Robinho Júnior. Esse é outro que tem entrado bem no fim das partidas, hein? Ele é bom jogador. Ele é um projeto de características assim, interessantes e de personalidade. E não é só o salseiro que ele arma, não. Você vê que ali tem... Você vê que ele tem habilidades, tem do DNA, que às vezes a gente fica aquela coisa, né? O filho do cara que jogou igual o pai, mas ele tem realmente coisas próximas, né? Lógico que ele vai construir a carreira dele, mas que é super interessante, com 17 anos. Pois é, e mesmo sem puxar diretamente a comparação com o pai, pensando num jogador jovem, o de 17 que vai entrar para arrumar um rebuliço no jogo, não é só isso, não. Não é só isso, não. Ele entra... Tá pedindo ele. E atenção, hein, porque a classificação que está aí na tela tem mudanças importantes provocadas pelos jogos de hoje. Primeira coisa, depois de muito tempo, todos os times têm o mesmo número de jogos. Aqui aparece só a pontuação. Desde o quê? De antes da Copa do Mundo, não é? Acho que um pouquinho antes da Copa do Mundo de Clubes, que já teve time que não jogou. Todo mundo com 33 jogos, Flamengo 71 pontos, Palmeiras 68. Hoje temos Cruzeiro, Mirassol e Bahia fechando o que já é um G5, né? Porque Flamengo e Palmeiras, um deles vai para a Libertadores via Libertadores, né? E os dois estarão entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro até o fim. Botafogo e Fluminense hoje estão indo para aquela fase preliminar, que a gente chama de pré-Libertadores, né? São Paulo, Atlético e Vasco completando a primeira página, depois Bragantino, Ceará, Corinthians
E aí Grêmio, Inter e Santos na faixa do Plumptplatzum, né? Aqueles que não vão a lugar nenhum se tudo continuar como está. Mas as vagas para competições internacionais podem aumentar. Só que para o Santos estar não indo a lugar nenhum significa que também não vai para a Série B, né? Saiu da zona do rebaixamento, deixou lá Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Vamos para a Vila Belmiro com a nossa cabine. Só uma frase. Se zona de rebaixamento é onde estão todas as equipes que numa rodada podem cair, agora é matemático. O Internacional entra na zona de rebaixamento. E fazer o acréscimo aqui de que o Sport já caiu, né? Finalmente a matemática se convenceu. Agora chegou a 100%. Paulo Andrade, Alexandre Losetti e Caio, que jogo eletrizante vocês transmitiram hoje, hein? Sejam bem-vindos ao Troca de Passe. O jogo entregou o que a gente esperava dele, né, Barreto e amigos? Uma ótima noite para todos que já nos acompanham também aqui no Troca de Passes. Foi um jogo com todos os ingredientes, por tudo que representa na história, né, quando se enfrentam Santos e Palmeiras. Um jogo com 110 anos de vida e hoje com todos esses ingredientes envolvendo outras torcidas, a briga lá em cima, a briga lá embaixo. A vitória tão importante para os dois times, tanto que a gente batia, né, na tecla, esse empate não é legal, não significa objetivo atingido para nenhum dos dois, porque o Palmeiras está perdendo a liderança e o Santos segue na zona do rebaixamento. No final, esse gol marcado pelo Rorezer, eu acho que dá para dizer, foi um prêmio a uma torcida que entendeu o que significava o momento também, né? Porque para o Santos, mas acrescento o que eu disse no pré-jogo, 1 hora antes do jogo começar. É um absurdo que esse jogo tenha sido disputado à noite, horas depois do jogo da seleção brasileira, assim como o jogo do Flamengo, né? E a gente só pensa no futebol brasileiro baseado em resultado, vinculado ao resultado. O Palmeiras e o Flamengo não poderiam jogar. Não, ninguém poderia jogar. E é porque a gente não pensa assim conceitualmente. O Sport não poderia jogar hoje, o Santos não poderia jogar hoje, ninguém poderia. Que a gente não muda essa realidade, né? Então, assim, quando a gente pensar nas rodadas em que a liderança mudou de mãos, a gente vai lembrar que elas aconteceram, uma delas aconteceu no meio da data FIFA. Mas é isso, né? A gente dizia, o Palmeiras agora abriu 2 rodadas de frente para o Flamengo e é muito difícil tirar. Tirou nas 2 seguintes. O campeonato é imprevisível. E o Santos vai levar uma lembrança, o Santos escapando do rebaixamento, se acontecer, espero o torcedor que sim, muito positiva dos clássicos aqui na Vila Belmiro. As 3 vitórias do Vojvoda desde que chegou ao Santos foram contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Palmeiras, os 3 jogos aqui na Vila Belmiro, onde vai enfrentar na quarta-feira o Super Mirassol, Barreto. E só se vocês me permitem, Barreto, antes de passar para o estúdio, a postura tem que ser de um clássico. Porque hoje o Mirassol é um dos grandes do Campeonato Brasileiro. E se relaxar, se diminuir um pouquinho o nível de concentração, não ganha, mesmo numa vila lotada e jogando em casa. Bom, a gente volta aqui para o estúdio, mostra vocês aqui com a tabela do lado, né? O Santos está na parte de baixo e o Mirassol está na parte de cima. Então hoje é um confronto diferente. É um confronto que tem o Mirassol como protagonista, né? E o Santos precisando ir lá e roubar esse protagonismo. Quero agradecer ao Losetti por fazer a observação que eu estava pronto para fazer aqui na volta. Os jogos de hoje não deveriam ter acontecido, né? É claro que parece que tudo que acontece hoje no mundo, né, está voltado para o que acontece entre Flamengo e Palmeiras. Agora nessa ordem, né? Flamengo e Palmeiras em primeiro e Palmeiras em segundo. É o STJD, é a COP30, é a ONU. Tudo que acontece no mundo tem a ver com o Flamengo ou o Palmeiras ser campeão brasileiro. Mas os jogos disputados hoje, por exemplo, esse resultado de hoje afeta o Vitória, afeta o Juventude, afeta o Fortaleza, só não afeta o resultado do Santos, só não afeta o Sport, porque o Sport já estava rebaixado antes de o jogo começar. Afeta o campeonato. Afeta o campeonato. É isso, não era para ter jogo hoje, mas aí é uma discussão mais profunda. Na verdade, não era para ter jogo nem na quarta-feira, né? Um dia depois da data FIFA, com toda, né, a mobilização. Eu quero aproveitar a presença de vocês, amigos, que estão aí vivendo, que viveram o clima do jogo, para falar exatamente sobre isso, sobre o ambiente que se criou na Vila Belmiro. Foi uma semana tensa, né? Faixa da torcida com cobrança por Neymar, mas hoje a torcida se mobilizou para apoiar o time, não é isso? Foi a sensação que a gente teve na transmissão. O tempo todo, Barreto. O tempo todo, e já tinha feito isso no último treino do Santos, se preparando para o Clássico. Digamos que esse clima virou ao longo da semana, tanto que foi apresentada primeiro uma faixa cobrando o Neymar, e mais agora para o final da semana, e está lá ainda, perto inclusive do centro de treinamento do Santos, quando a gente entra, né, vindo de São Paulo aqui em Santos, o centro de treinamento fica ali próximo da entrada, digamos, principal da cidade. Já tem uma faixa estendida lá, acho que há uns 2 dias, Neymar, estamos com você. Né? Então, assim, dá para dizer que os dias dessa semana fizeram com que o clima virasse e hoje foi a cereja do bolo, repito, o torcedor do Santos jogou junto do começo ao fim, entendendo a importância de apoiar o time, mesmo nos momentos difíceis vividos aqui no segundo tempo, quando o Palmeiras era um pouco melhor. São ambientes que mexem com todo mundo, mexem com a gente também, né? A gente antes do jogo já sentia, aliás, o apoio veio antes, veio durante e veio depois. Até agora, pouquinho, estava difícil entender o que vocês falavam, porque a gente fica aqui em cima do torcedor e eles estavam gritando muito. Em relação ao Neymar, apoio o jogo inteiro, não houve nenhum traço, nenhum sinalzinho, assim,
de hostilidade. E já que a gente está falando do Neymar sobre outro prisma, mas faço questão de acrescentar. O Neymar foi o jogador do jogo inteiro que mais deu passes. É muito difícil a gente ver essa estatística do cara mais adiantado do time, né? Ele normalmente participa muito menos do jogo, mas o Neymar não é um 9, não é um centroavante pivô, não joga de costas. Ele se movimentou muito, ele deu 64 passes no jogo, 47 completos, 17 não chegaram no alvo, mais do que qualquer outro que esteve em campo. E entre erros e acertos, falei, foram 17 passes incompletos, alguns domínios que ele perdeu e que geraram contra-ataques perigosos. O Flaco Lopes finalizou uma bola perigosa, depois do Neymar perdeu uma bola para o Murilo. Mesmo assim, um apoio absoluto e incondicional do torcedor o tempo inteiro. E aí vale o Neymar chamou a responsabilidade. É essa mesmo, Paulo. É essa mesmo, pode fazer. Isso. Chamou, não chamou, Caio? Chamou, foi participativo, não foi decisivo, não desequilibrou, mas o Santos é melhor que o Neymar em campo. Primeiro porque ele acha passes, ele dá assistências, encontra buracos num sistema muito consolidado, que é a defesa do Palmeiras, por ser um jogador diferente. Ele não tem mais a explosão, não é aquele Neymar que pega a bola e passa no meio de 2 ou 3, mas na distribuição, nesse último passe, ele ainda é diferente. E você, com o Neymar em campo, primeiro que você mexe com o ambiente, a torcida acredita mais. E você mexe com o comportamento do adversário. De novo, ele não foi decisivo, mas você sempre tem uma sobra, você sempre tem uma dobra de marcação. E aí abre espaço para os outros brilharem. Mudou a posição do Neymar ou mudou o comportamento do Neymar do jogo contra o Flamengo para o jogo contra o Palmeiras? Pergunta vale aqui para a bancada e vale depois. Eu acho assim, voltar para primeiro o comportamento, ele estava mais calmo em relação à arbitragem, então emocionalmente eu acho que ele estava mais sintonizado. O jogo do Flamengo era um retorno até meio que eu acho que antecipado, então a participação dele foi realmente bem ruim, assim, no sentido físico e tudo. Hoje você já teve realmente lances, passe, chute, alguma arrancada que ele teve aqui na beirada, coisa que parece que se desbloqueia. Óbvio que não é o Neymar e nem é isso que a gente pode julgar ainda nesse segundo jogo depois dessa volta da lesão, mas ele teve algo de importante. Outro ponto que eu achei importante foi a maneira do Klaus conduzir o jogo. Que o Neymar ele estava mais desintonizado, mais fora de sintonia e estava muito assim com a arbitragem. E o Klaus com ele parece que conversou, deu sabe, aquele negócio que também acho que ajudou um contexto todo, mas hoje ele veio, acho que mais concentrado e mais tranquilo pro jogo já. Só porque você citou a arbitragem, eu já vou aproveitar para fazer uma observação aqui. Paulo César de Oliveira não participa do Troca de Passos hoje aqui no estúdio, mas já nos passou as suas avaliações. Os lances que, né, certamente muita gente vai debater. Cartões amarelos do Sport, que causaram as expulsões de 2 jogadores, ele considerou os 4 corretos, 2 para cada jogador. E o pênalti não marcado na partida de hoje, o PC também concorda com a arbitragem, então não tem nada que ele precise corrigir, contestar. Por isso não participa desse programa mais curto de hoje. A gente vai sair do ar à meia-noite em vez de meia-noite e meia. Losetti e... o Lino ainda não. Uma frase só. Eu acho que o que dá para discutir sobre o Neymar é o Neymar flutuando como centroavante, esse espaço que ele deixa, a movimentação dele é interessante, mas ele traz a defesa do adversário para o centro do campo e faz o Santos se pressionar. Eu não gosto dessa ausência desse jogador entre zagueiros. E o Neymar acho que não é o cara para fazer essa posição. Ele não estaria ali para atrair a preocupação dos zagueiros e prender os zagueiros? Na verdade, ele até gera dúvida no zagueiro. Eu acompanho ou não acompanho. Em muitos momentos os caras não acompanham, não saem na cola dele. E aí o Palmeiras não fez isso, principalmente no primeiro tempo. Só que a hora que ele começa a rodar, que ele vem de encontro, ele vira um a mais no meio de campo, que daí depois você já não consegue encaixar mais a marcação. Esse é o plano para ele. O que me chamou a atenção no jogo contra o Flamengo era a total ausência dele do jogo quando o Flamengo tinha a bola. Não, contra o Flamengo acho que foi um jogo realmente nulo. Assim. Aí era uma questão daquele jogo. Ele não estava pro jogo, ele realmente, a gente fala, não veio pro jogo, né, Caio? Hoje ele só entrou em campo, mas não entrou, né? Eu acho que ele foi participativo, ele não foi decisivo. Hoje ele foi melhor, sim, contra o Flamengo que não. Não, perfeito, Alex. Aliás, um abraço, amigo. Sabe qual é a questão? É que o Neymar de 9, você faz uma sombra na saída de bola e você tem mais competitividade no meio de campo, um pouquinho mais preenchido com os 3 volantes, que foi a forma como o Vojvoda escalou o time hoje. Tem jogos que o Neymar vai jogar de 10, vai flutuar por trás do atacante e acho que aí ele vai ser muito mais produtivo porque ele vai ter um cara a mais à frente da linha da bola para achar esse passe. O problema é que o Palmeiras é fisicamente muito forte, é muito competitivo e ao lado do Flamengo são os 2 melhores times do Brasil. Hoje numa situação completamente atípica, que a gente já falou aqui, completamente desfigurado, sem os seus principais jogadores. Então hoje era o dia para correr risco. Mas eu teria feito essa alteração e trazido o Neymar para uma função de 10 e colocado o Lautaro lá na frente nos últimos 15 ou 20 minutos. Ali eu acho que demorou o Vojvoda para mexer. E ele não fez essa alteração. Ele colocou o Roleiser, mas manteve o Neymar lá na frente. Para mim a posição melhor do Neymar hoje no futebol é essa. É jogando como 9 e aí tem que fazer uma série de ajustes em relação ao que tem o elenco. E o Santos, pelo que tem no elenco, precisa usar o Neymar ali realmente para preencher mais o meio. Abel Ferreira falando aqui na Vila Belmiro, a gente se despede e passa a bola lá para o vestiário, onde começa a sala de imprensa, né? Onde começa a falar nesse momento o técnico do Palmeiras. Santos 1, Palmeiras 0 aqui na Vila Belmiro. Teve mais bola, criou mais perigo, teve uma chance nossa de uma perda de bola nossa.
Acho que hoje, em termos de passe, o nosso motor do nosso meio campo não funcionou como nós queríamos. Ou seja, vamos ver a percentagem que nós conseguimos ter a bola e ligar jogo foi 50 de acerto e 50 de erro. E o nosso motor é uma peça importante naquilo que é a nossa dinâmica. Portanto, te posso dizer, a primeira parte sim, acho que o Santos foi melhor, tendo uma só oportunidade. Na segunda fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e é verdade que o Santos fez golo agora no final, mas nós durante toda a primeira parte, lembro-me a bola de saída, o Luigi bastava tocar na bola, lembro-me uma de Flaco sozinho para poder finalizar, a bola foi fora. Lembro-me uma do Maurício que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Lembro-me outra transição do Luigi na meia direita que podíamos ter finalizado, portanto muito melhor a segunda parte. E depois, para ser muito sincero, faltou-nos as pilhas, ao nosso número 5, faltou-lhes as pilhas ao nosso número 8 da segunda etapa e nós não conseguimos refrescar esses dois jogadores por não ter nem a opção de 5 nem a opção de 8. E o Veiga e o Aníbal tiveram que jogar até ao fim, quando a meio da segunda parte percebia-se que o Aníbal estava completamente de rastros, não conseguia ligar passos, não conseguia marcar, mas foi pena termos sofrido o gol no fim. Parabéns ao Santos, que foi mais eficaz. Muito bem, acompanhamos então o trecho da entrevista coletiva de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que nessa última resposta aí deu a entender que acha que tem narrativas, influências, mas que só vai falar delas no fim do campeonato. É essa a percepção de vocês? E acho até que ele foi muito cuidadoso para não transferir para os assuntos óbvios, né? Calendário, condição, data FIFA, tudo isso que naturalmente impacta, era o que a gente estava discutindo ainda há pouco, é claro que impacta, mas ele continua jogando e o jogo do Abel é o tempo inteiro esse, é manter a concentração do time. Ele sabe, isso tudo vai entrar num pacote de discurso depois, foi o que ele disse na última resposta. Como líder de um elenco que acabou de perder a liderança, mas vai continuar brigando por ela, né, Alex? E ainda tem uma decisão importante também em outro campeonato. Acho que é a decisão correta. Ele sabe jogar muito bem com isso daí, se for ver, né? Lógico que alguns podem julgar e até às vezes a gente em alguns momentos passa do limite ou não, mas o cara tá ali, tá exposto, é desse jeito, né? Mas ele tem realmente uma situação muito clara daquilo que ele vai fazer. Tudo tem um porquê. Só que esse time do Palmeiras agora mudou completamente, né? Ele tinha toda a vantagem, né, na tabela, e agora toda a vantagem é o Flamengo, que depende só de si. Empatou em pontos e tem gols marcados a mais do que o Palmeiras, né? Então realmente agora o Palmeiras vai ter que correr atrás, né? E são 5 jogos que a gente vai poder ver o que vai poder vir aí, mas vão ser espetaculares ainda com a final de Libertadores no meio. É uma reta final que a gente... Puxa vida. Não tenho lembrança assim de uma reta final tão polarizada entre dois clubes, né? Não, e essa alternância agora, é provável que a gente tenha duas equipes ultrapassando 80 pontos pela primeira vez na história dos pontos corridos. Z4, vou começar com o Z4. Vitória 35, aí Juventude 32, Fortaleza 31, Sport rebaixado 17. A grande questão é, Vitória 35, Santos 36, Inter 37, o Grêmio tem uma gordurinha, mas nos últimos 3 jogos fez 1 ponto. Turma, e aí, diga, levantou a mão, falou. Você é muito rápido, tá? Não, pode falar, a gente tem essa reta final para isso. A gente tem mais 5 minutinhos de programa. O Vitória sabe que a missão dele é muito difícil e se ficar na primeira divisão vai encarar como se tivesse vencido uma Libertadores. Porque já esteve na zona do rebaixamento, tem um time limitado e está no seu momento, digamos, de euforia positiva. O Santos saiu da zona do rebaixamento. É muito difícil para o Santos a missão, é muito difícil, mas também é para o Vitória e para o Inter, que está jogando nada, que compete pouco, que está vendo a zona do rebaixamento se aproximando, que parece ser o time em pior momento dentro de campo dos 3. Por isso, para mim, a vitória do Santos hoje, quem mais lamenta ela é o Internacional. Eu vou pegar uma fala do Vojvoda agora, que hoje era muito mais uma questão de espírito, muito mais uma questão de atitude, muito mais uma questão de raça. E algumas particularidades. Ele fala assim, e é algo que você não vê em nenhum momento no jogo do Inter. E acho que corrobora o que o Vitor falou do início do programa, que a grande má notícia hoje não é só para o Vitória que foi para a zona, mas para o Inter também. O Vitória, em algum momento, com as suas limitações, tenta competir. Lembrando que tem o Inter e Santos no Sul até o final do ano. Em alguns momentos, o Vitória achou os resultados que esse time do Vojvoda, como ele fala, jogava bem, não achava. O Santos tenta virar essa página e admite que hoje era espírito, atitude e raça, não exatamente uma tática. E foi isso. Me chama a atenção que a todo momento, o Brazão, quando a imagem virava nele, colocava os 2 dedos assim, os 2 indicadores na cabeça como algo, tipo, vamos manter a cabeça firme, um mental, sabe, não se perder, não perder a cabeça. Ele, muitas vezes a câmera fechava nele, você via ele falando isso para os jogadores e outros jogadores também. E isso é o que não se vê nesse Inter. Ele talvez preocupe muito mais, às vezes, que um ponto de diferença. Acho que a coisa ficou um pouco mais difícil para quem está ali abaixo.
é Vitória, Santos e Inter ali para mim, de uma vaga, para uma vaga. A gente tem na próxima rodada o Inter contra o Ceará, jogo dificílimo fora. O Santos recebe o Mirassol, bom Mirassol, ótimo Mirassol. E o Vitória com o Palmeiras, Léo. E a rodada seguinte é esse Inter e Santos que o Birner citou, que é na segunda-feira, dia 24. Esse jogo é crucial. Esse é um dos jogos do ano. A minha visão de reflexo, assim, é ver os 4 últimos não saindo dali. Mas... Também acho. Mas, assim, eu acho que se for para alguém ser sugado hoje, eu vejo mais o Inter que o Santos pela bola jogada. Mas a exceção do Sport que já está rebaixado, os 3 ali estão competindo. Sim. Fortaleza, ponto a ponto. Até a Juventude está brigando. Juventude reagindo, Vitória. Então, nesse aspecto também, o Santos não pode relaxar a vantagem. O Santos, até que é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo na Vila pode ter esse potencial, porque dos 5 jogos, são 3 em casa do Santos. Isso pode fazer a diferença também de conseguir manter esse ambiente, manter essa mobilização. O Vojvoda fala disso, né? A Vila voltar a jogar de fora para dentro e agora de dentro para fora também ajudar a manter essa comunhão com o torcedor. Isso daí pode ser um fiel da balança para o Santos nessa luta. Faltam 20 segundos, é o tempo do nosso abraço para o Léo Bertozzi, para o Breiner Pires, para Pedro Ivo, para Vitor Birner, para o fã de esportes na ESPN, no Disney Plus, no YouTube. E com essa derrota do Palmeiras aí, né? O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ficou em segundo lugar e o Flamengo com 71, Palmeiras com 68, Cruzeiro continua com seus 64, né? Porque o Flamengo e Palmeiras cumpriu jogos atrasados, né? Cruzeiro e Mirassol ficou com 59, Bahia com 53, esses aí são os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo agora com 33 jogos completados. Vitória, aí eu vou falar o número de vitória aqui, Flamengo e Palmeiras aqui, só por causa de comparação, que todo mundo aqui, o Palmeiras estava liderando em saldos de vitória, agora igualou, o Flamengo também tem 21 vitórias igual o Palmeiras, os dois com 21, com 33 jogos completados os dois, e o Flamengo com 71, 68, porque o Flamengo venceu hoje e abriu 3 pontos de vantagem para o Palmeiras. Tem muito campeonato pela frente, Não dá para saber falar que o Flamengo vai ser campeão, o Palmeiras vai ser campeão, porque há 2 rodadas atrás, todo mundo já estava falando que o Palmeiras ia ser campeão. Eu mesmo também falei que o Palmeiras ia ser campeão, mas o Palmeiras veio e perdeu 2 jogos seguidos, fora de casa. Perdeu para o Mirassol de 2-1 e perdeu agora para o Santos. Eu tinha feito um vídeo a semana passada falando, antes de ter acontecido esse jogo do Mirassol, se o Palmeiras perder esse jogo do Mirassol, o Palmeiras vai se complicar, ele pode perder o campeonato por causa do Mirassol. Falei isso por causa desse jogo do Santos, que o Palmeiras ia jogar muito desfalcado, o Santos precisando de uma vitória, para sair da zona de rebaixamento. Sabia que esse jogo ia ser muito difícil para o Palmeiras mesmo. E como foi que o Palmeiras não conseguiu jogar, não conseguiu botar seu jogo em prática. O Palmeiras, para não falar que não, o Palmeiras jogou uns 20 minutos do segundo tempo, conseguiu dar uma controlada, conseguiu avançar as linhas no meio campo ali, conseguiu pressionar um pouco o Santos, mas logo em seguida o Vojvoda fez umas mexidas no final do jogo, retomou o controle do jogo e terminou em cima do Santos, terminou em cima do Palmeiras, fez um gol e ainda continuou em cima do Palmeiras, não deixou o Palmeiras crescer no final do jogo. E o Palmeiras também não tinha opção de troca no banco. Quando ele começou a fazer suas trocas, o time caiu de produção no finalzinho do jogo, não melhorou nada. E essa data FIFA aí prejudicou demais tanto o Flamengo, tanto o Palmeiras, mais o Palmeiras, eu acho, por causa dos muitos jogadores, e os jogadores, maioria jogadores titulares do Palmeiras, né? E o Flamengo venceu, né, o seu adversário, o Sport, por 5-1, né? Um jogo fácil pro Flamengo, né? O Flamengo praticamente jogou meio tempo, jogou meio tempo com 2 jogadores a mais, né? Jogadores do Sport foram expulsos no primeiro tempo, 2 jogadores do Sport foram expulsos no primeiro tempo. Isso facilitou, o Sport estava vencendo o Flamengo, isso facilitou o Flamengo a empatar e virar, né? E dar goleada em cima do Sport, né? Sport rebaixado, né, para a segunda divisão, né? O primeiro time rebaixado para a segunda divisão, né? Então é isso, né? Próximo jogo do Palmeiras, acho que vai ser o Vitória, porque o Atlético Mineiro acho que vai ser adiado, né, por causa da Sul-Americana, dia 22, né, que 6 dias tem final de Sul-Americana, Atlético Mineiro, né, Lanús, né. E é isso aí, né, galera, fica aí, se inscreva no canal aí, se você gostou aí do corte aí, dá aquela moral, o canal tá começando agora, tá crescendo, e é isso aí, valeu?